é Fernando Guiginski, sou artesão aqui do município de Iguape. E fomos contemplados com incentivo à cultura pela Prefeitura Municipal de Iguape e no projeto Aldir Blanc. Então vamos vir apresentar o bamba, o batuque do bambu e a ligação da migração japonesa com essa planta. E a variação de tambores que vamos demonstrar em diferentes etnias, em diferentes povos. Os afrodescendentes, quilombolas, os próprios imigrantes japoneses, povos originários, né? Então esses bambu que estão aqui, o projeto Bamba, ele diz respeito a essa investigação de como o bambu se expandiu aqui no território do Vale do Ribeira, que é um território propício para as espécies de bambu, pelo seu clima úmido e quente, né? Então, assim nasce esse projeto do Batuque do Bambu no Vale do Ribeira, onde tem muitos bambuzais, né? O Brasil é um lugar de bambuzais nativos, um dos maiores bambuzais nativos do Brasil, do mundo, está na Amazônia. Porém, as espécies que encontramos aqui no Sudeste são espécies, muitas delas trazidas pelos japoneses. Espécies essas alastrantes, né? Não só endosserantes, mas também os bambus que nós temos aqui que vamos apresentar nesse projeto, o bambu Dendrocalamus asper, que é esse bambu, o bambu gigante, popularmente conhecido, ele também tem origem no Sudeste Asiático. Esse bambu, Dendrocalamus asper, chegou no Brasil por volta de 1814, trazido pelos portugueses. Esses já navegavam, já tinham contato, né, com outros povos. Então, em 1814, começou a implantar esse bambu, Dendrocalamus asper. Os japoneses, quando vieram para o Brasil, aliás, uma das maiores colônias japonesas, né? A primeira colônia japonesa que chegou no Brasil foi aqui no Vale do Ribeira, em Iguape, né? No conjunto Iguape, que é Registro, Sete Barras e Katsura, no navio Kasatomaru, né? Então, lá por volta de 1913, então sendo a primeira colônia japonesa do Brasil. Esses japoneses trouxeram em suas bagagens algumas espécies de bambus, até porque o bambu ele é muito utilizado na Ásia, né? Então os japoneses utilizam eles para muitas formas, há muito tempo, desde seus antepassados, como ferramentas de caça, ferramentas culinárias, utensílios domésticos, instrumentos musicais e principalmente para a alimentação, pelos brotos do bambu. E sendo esse o Dendrocalamus asper, esse bambu gigante que vamos estar demonstrando, ele tem um bambu muito bom, né? Ele tem um broto de bambu grande e que é muito utilizado na culinária. Então esse bambu foi muito plantado por essas questões. Ao chegarem no Brasil, além das espécies que trouxeram na bagagem, foram encontrando, né, esses imigrantes e seus descendentes, né, foram encontrando espécies e foram espalhando essas espécies, plantando, né, por ser um material de muita utilidade para eles, é muito particular em toda a sua cultura. Assim foram plantando de várias maneiras para consumo, né, dos brotos e para utilidade. O bambu tem um significado muito forte na cultura japonesa, pela sua individualidade dentro da unidade, né, dentro desse coletivo, da flexibilidade, do oco do bambu como um cálice, né, um receptáculo onde está vazio, né, a questão do momento presente, do agora. Uma das espécies nativas nossas aqui é o taquaruçu, muito utilizado pelos povos originários, né? Taquari, taquaruçu. As outras espécies foram sendo introduzidas. Então aqui no Vale do Ribeira, por imagens aéreas de satélite, identifica-se um grande plantel de bambu. E identificamos aqui na região os terrenos onde esses bambus estão, os maiores plantios, em sua maioria são de imigrantes japoneses. A gente vai estar desenvolvendo essa teia, essa ligação entre o bambu, o povo que é responsável por ter espalhado dos maiores plantéis de bambus, né, do estado de São Paulo, com certeza, o maior plantel de bambu, plantio de bambu que temos em pé, né, para ser colhidos. Embora nem todos esses bambus foram plantados com esse intuito de comercialização, né, o bambu sendo muitas vezes utilizado para barreiras, né, barreiras de vento e divisas de terrenos, e de várias formas. Então a gente faz essa ligação
entre a chegada da imigração japonesa, a cultura da ligação, da familiaridade com o bambu, né? Eles sendo os grandes propagadores, percussores de vários trabalhos de bambu também. E a gente vai ligar nos 3 modelos de tambor. Então, esse tambor, que é um tambor muito primitivo, que é um gomo de bambu fendado. Os povos originários aqui das Américas se utilizavam de madeiras ocas para fazer seus sons, em diferentes timbres, com fendas. Então esse é um tambor muito utilizado aqui na América. Aí depois vem uma evolução do tambor, que é colocar uma membrana, um couro, dando um outro timbre. Aqui um couro grosso, couro de boi, né, ou de búfalo, com gomo de bambu também, né, dando uma outra sonoridade. Esse é o tambor mais crioulo, caboclo, de terra. Depois a gente vai trazer um outro estilo de tambor com uma técnica com pélix finas e com uma amarração africana, né? Que essa amarração possibilita esticar muito bem a pele. Que são feitos os tambores, os djembês, e vários tambores, né? De origem africana, em vez de pegar um timbre mais agudo, né? Assim o bambu também sendo utilizado em construções e vários outros artefatos. Então a gente vai fazer uma breve viagem pelo vale, algumas plantações de bambu e demonstrar como é que se confecciona esses trabalhos. Desde já agradecendo ao município de Iguape, à Secretaria de Cultura, a toda a sua equipe e a esses projetos de incentivo à cultura como a Lei Aldir Blanc. Muito agradecido. Bamba! Batuque do bambu na beira do Ribeira. O rio Ribeira e os bambus gigantes, gigantes. Na beira do rio, uma grande plantação de bambu. Esses bambus já estão há algum tempo no Brasil. Muitos foram trazidos pelas capitanias hereditárias, né, trazidos de partes diferentes, junto com a colonização portuguesa, espanhola já. E aqui no Vale do Ribeira a gente tem uma migração japonesa grande, né, onde algumas famílias trouxeram suas bagagens de bambus de outras espécies mais conhecidas lá no Japão.
Mas ao chegar no Brasil, eles, por fazer parte da cultura deles, o bambu, eles se entusiasmaram e são grandes responsáveis pela plantação e dessas espécies, né? Então aqui na beira do Ribeira, esses bambus foram plantados por um descendente japonês, seu João, aqui do Espaço Oasis. E assim como ele, a família dele, muitas outras famílias plantaram, né? Espalharam muitos bambus pelo Vale do Ribeira, sendo assim grandes responsáveis pela multiplicação, ampliação dessa cultura do bambu, e hoje aqui o Vale do Ribeira ser um grande plantel de bambu. Então esses são os gigantes, Dendrocalamus asper, o qual nós vamos se propor a fazer oficina e mostrar 3 modelos de tambor que pode ser feito com esse bambu sonoro. Por natureza, né? Bambu mais verde, tem esse timbre, olha o mais maduro, mais denso, mais maduro ainda, bem sujo, né? Essa fuligem, esses líquens, sinal de que o bambu está bem mais velho. Já não tem a fraldinha, essa saia. Esse é um bambu mais novo, né? Bambu de 1 ano. Esses já são bambus mais antigos, mais velhos, né? Bamba! Bambu! Vou mostrar os tambores que a gente pode fazer com bambu agora. Ó, vamos ver. Aí galera, o bambuzão que tava no bambuzão já tá na mão. Bambu gigante. Dando continuidade. Agora na oficina vou demonstrar como é que a gente constrói os instrumentos. Esse bambu já está seco. Para fazer instrumento é bom ele já estar guardado há algum tempo. E esse período que a gente está fazendo esse vídeo não é época de cortar bambu. O bambu está com um broto, né? Então aqui a gente já vai usar um bambu que já foi colhido. Né? Então a gente não fez demonstração lá no bambuzal, porque a gente não estava tirando bambu. Dá bastante trabalho para tirar esse bambu. Normalmente a gente leva machado, né? E é um trabalho bem pesado, que é bom ter mais de uma pessoa. Mas quando a gente corta ele lá, ó, a gente corta bem rente. E é importante não deixar nenhuma formação de copinhos lá, né? Se for cortar um bambu, não deixar ele assim. Senão ele junta água e vai apodrecer todos os rizomas da planta. Então cortando ele dessa maneira, ele vai ficar sem esse copo, né? Então essa aqui é a raiz do bambu. Já está mais leve, porque já está seco há algum tempo. Onde está aqui disponível para fazer algum instrumento. Hoje a gente vai ver a possibilidade de fazer 3 tambores diferentes. A começar pelo mais primitivo deles. Para isso nós vamos separar os colmos do bambu, né? Que vai ter que usar uma ferramenta cortante. Que faça um corte reto, um serrote, uma serra, no caso esse aqui é uma serra de poda. Nesse caso pode-se usar uma motosserra também, né? Porque esse corte vai ter que ficar bem rente, né? Então a gente começa o corte aqui. E aí é uma longa caminhada, até conseguir cortar todo o bambu. Então aqui já estamos finalizando, por um suador e bastante... Aí conseguimos separar o nó do bambu. Ó, e temos um gomo para poder desenvolver um instrumento. E esse daqui vai ser feito o tambor de fenda. Então o tambor por si só já é sonoro, certo? Ele... Pegando gomos de espessura diferentes, já varia o som. Então para fazer um teponaço, tambor de fenda, que era uma forma muito antiga e primitiva de se tocar, tambores encontrados em toda a América, né? A gente vai ter que fendá-lo. Para fendar a gente vai marcar ele. Comprimento. Esse daqui está dando 58
certo? A metade de 58 é 29. Né? 25 mais 25, 50. 4 mais 4, 8. Então dá 25 mais 4, 29. 29 é o meio do cômo, certo? Então eu defini a metade dele. Para um lado eu vou fazer uma fenda e para o outro lado outra fenda. Então, a gente vai fazer uma fenda aqui mais ou menos de 4 dedos. Né? Os meus 4 dedos aqui vão estar dando 10 centímetros, certo? 29 até 39. Então essa aqui vai ser a língua mais aguda, tamanhos diferentes. Então aqui dá 4 dedos e aqui dá uma medida, 4 dedos. A nota vai mudar mais ou menos em cada centímetro, centímetro e meio. Então aqui eu coloco uma mão inteira, ó, e eu tenho a outra nota. Ó. Tem que dar um jeito de cortar esse bambu, ao qual a gente se utiliza de algumas ferramentas, né? Ferramentas simples, manuais, no caso aqui uma furadeira. Já vai alterando o bambu, ó. 2 furinhos, certo? Mas não mudou nada ainda do som, agora que vai vir a grande sacação e a mudança do som aí. Então aqui a gente poderia cortar, batendo nele aqui, ó. Ele já vai, o bambu tem as fibras longínquas, então ele já vai rachar por inteirinho. Aí chegou. Então, ó, o risco ficou certinho, né, de um furo até o outro. Ó. Só que eu vou estar usando agora uma ferramenta cortante, que é uma tico-tico, que facilita o trabalho, né, e dá uma precisão maior, até porque vamos precisar de uma ferramenta para cortar o meio. Então a tico-tico a gente faz um furo do tamanho que serve a lâmina, com cuidado, né? Então o óculos é importante quando a gente vai usar maquinário. Também protetor auricular. Primeira linha de corte. Agora vou fazer o outro corte. Aí. Agora a gente já tem 2 timbres. Meio tom. Abrindo e vazando esse meio é que a gente vai tirar os tons, 2 notas. Agora a gente tirou 2 fendas, me dá um som mais limpo, mais claro. Assim nasce um tambor sem pele, sem couro, né? Som puramente do bambu. Um tambor muito primitivo, muito antigo, feito com esse gomo de bambu, né? Do Dendrocalamus acra, uma espécie de bambu que foi espalhada pela colônia, pelos imigrantes japoneses, né? Esse bambu já estava no Brasil quando eles chegaram, eles trouxeram outras espécies de bambu, principalmente os bambus alastrantes do gênero Philostachys, mas ao chegar aqui e se encontrar com esses bambus, eles espalharam muito e plantaram muito bambu. Então grande parte dos plantéis de bambu aqui no Vale do Ribeira é de responsabilidade dos imigrantes japoneses, né? Que por serem admiradores desse material, de funcionabilidade para eles, espalharam e plantaram muito, com grande inteligência. Esse gomo de bambu fendado, sem couro, é um tambor muito primitivo, conhecido como tambor de língua, tambor de fenda. Ele fala bambu. Bam, bam, bubu, bam, 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 bam. Esse aqui é um outro modelo, já com couro, né? Depois que o homem começou a caçar, dominar a caça, e a comunicação se transformou em pele, criando muito som. Couro de boi, também da região, né? Que a gente tem muito boi e búfalo, com um bambu. O couro e o bambu tem um jeito.
Aí, agora o segundo tambor, o tambor feito, tambor crioulo, tambor com pino. Para isso se utiliza esse couro grosso, uma pele mais espessa, mais grossa, que é couro de boi, o búfalo. Esse remete a um tambor, depois do tambor de fenda vem esse tambor, né? E que é um tambor muito primitivo também, né? Com sonoridade bem rústica. 11, né? Número ímpar, e vamos furar, onde vai ser colocado. Então, terminando de botar os pinos, aí ele vai ficar igual esse daqui, que já está seco e já passei a cordinha. Depois que ele secar, aí não tem mais como deixar ele moldado, né? Então tem que moldar ele enquanto está molhado. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por baixo. Continuando até ele ficar nesse ponto. Um tambor de pino. Tambor. Que também fala bambu. Então são tambor feito com bambus, né? Tambor com pino. Quando o homem começou a dominar a caça e esticar a pele de animais, ele expandiu a sua comunicação e seu som. Depois o outro modelo tem esse couro, né? Já é com couro fininho, couro de cabra, feito com aro, um outro processo, podendo usar corda e outros timbres, outros sons, né? Dando continuidade agora ao próximo instrumento, um tambor de bambu, gomo de bambu, porém feito com pele fina, né? Pele de cabra, que para poder modelar a gente molha ela, né? Deixa de molho, ela fica macia e você pode colocar no instrumento. Então a gente vai estar utilizando 2 aros de ferro, sendo um maior e um menor. O maior é interno, ele vai por dentro do couro, e o maior ele vai por cima, fazendo a amarração. Então esse bambu a gente vai ter que furar ele, faz a marcação, o mesmo número de pontos que vai ter em cima da corda também tem que ter embaixo. Então a gente pega o aro e faz uma amarração, essa amarração é de origem africana. Então eu vou estar fazendo um tambor, 12 furos, aqui tem que ter 12 lacinhos desses. Por dentro, por fora aqui por baixo, e por baixo e por dentro. Vai repetindo esse trançado. Ó. Aqui de novo. Por baixo, vem por dentro. Aí o outro é o contrário. Por cima e por dentro. Né? E vai dando continuidade esse ferrinho até ficar dessa maneira. Esse já está pronto, ó. Todos os lacinhos. Né? Que tem a mesma numeração que eu coloquei, fiz os furos, né? E coloquei uma corda por dentro, que é o que a gente vai estar ligando o couro. Beleza? Então esse couro aqui já está molhado, ó, como ele fica macio. E a gente vai estar colocando ele no couro interno aqui, ó. Esse aqui é um trabalho que a gente usa para facilitar, ó, uma agulha, uma linha, para poder trabalhar melhor, né? Colocar o couro. Esse outro trabalho é só para a montagem do instrumento. Então o que a gente vai fazer até ficar pronto e a gente continua mostrando para vocês. Então a gente fez esse processo para auxiliar, né? Então tem o aro interno aqui, e a gente amarra com a cordinha para ficar dobrado para facilitar o trabalho de colocar o couro aqui, ó. Onde agora vai vir esse aro por cima, é ele que vai puxar, né? Ele que vai estar puxando o outro aro, achar a posição que fica mais
Legal. E o aro de baixo. Então ele vai pegar e vai forçar para descer. E aí aqui tem o mesmo número de pontos que tem aqui embaixo. Por aqui. E aí a gente vai tramando ele todo, um vai e vem, de baixo para cima. Isso aqui é para a cordinha não entrar lá para dentro. Ó. Daqui vem para cá, aqui ele continua do lado desse, até dar toda a volta no instrumento. Ó. Aqui vem para isso. É uma amarração usada em djembês, em vários instrumentos, que é uma amarração de origem africana. Quem trouxeram foram os povos da África. Beleza? Então assim a gente fez a primeira parte. Aí depois eu vou demonstrar lá na beira do rio como é que faz a trama deles, né? E aqui, como o couro tá mole ainda, a gente pode dobrar ele, aí pode deixar ele assim ou cortar o excesso, tá bom? Aí é um trabalho contínuo. Olha o som dele. Mais agudinho, né? E ele vai subir mais ainda, tem que deixar o couro secar agora para continuar a afinação. Esse é o tambor com cordas e possibilita couro fino. É uma evolução. Começa com os tambores de fenda, os tambores de pino e os tambores de corda. Valeu. Agora eu vou afinar ele aqui. Esse aqui é com corda, né? Esse já seria o mais moderno. Outras tecnologias, já vindo de regiões de couro mais fino. Esses aros, né? Aro de ferro. A gente passou a cordinha, agora a gente estica, puxa ele na corda. Então esse bambu está aqui, né? Muitos vieram por várias origens, né? Não foram só os japoneses que trouxeram essa espécie de bambu, mas ao chegar aqui eles se depararam com essas espécies de bambu vindas muitas vezes do norte, e aí eles são responsáveis por grande plantação, por ser familiar à cultura deles, o uso do bambu, né? Das várias espécies de bambu. Então esse não é um bambu de origem japonesa, né? Mas veja bem que a brasilidade do japonês, né, chegando aqui no Brasil, aqui no Vale, e o contato com essas espécies fez com que ele fosse um propagador, um plantador de todas essas maravilhas que podem estar hoje aqui, né? Esse bambuzal que nós estamos vendo aqui, ele foi plantado pelo Sr. João há mais de 40 anos, né? Então foi uma pessoa visionária que plantou, né, esse material abundante, de uma maneira fácil para ser coletada, e fazendo com que a gente possa ter esse grande plantel de bambu aqui no Vale do Ribeira. Assim como ele, também outros descendentes japoneses plantaram, né? Alguns em locais fáceis, outros de difíceis acesso, mas foram os responsáveis por esse grande plantio de bambu. Dizem que imagens aéreas, aqui o Vale do Ribeira é um dos maiores plantios de bambu do Brasil, né? Então acredita-se por ter sido uma grande colonização japonesa também. E a gente identifica que vários terrenos de japoneses têm bambu, várias espécies de bambu plantadas. Então como nós estamos fazendo esse projeto é a respeito do bambu gigante, né? E a utilidade dele em confecção de 3 modelos de tambor, na qual mostramos aí. Depois nós vamos mostrar a confecção, vamos estar colhendo aí o material e processando e mostrando como é que a gente faz cada tambor, tá bom? E esse é um nó, esse tipo de amarração, já trazida pela força afro, né, pelos descendentes, afrodescendentes que chegaram aqui, e para fazer seus batuques também se utilizaram de bambu, um material mais fácil de ser trabalhado, mais pronto. Então hoje a gente está fazendo essa junção do bambu plantado por imigrantes japoneses, uma amarração africana, reverberando no som dos povos, dos tambores, por uma cultura de paz. Assim, que a gente plante muito bambu, que possa ter bambu, poder transformar em coisas que nem a gente sabe ainda, e substituir várias outras matérias, né, que às vezes estão escassas na natureza. A gente pode se utilizar delas para fazer nossos trabalhos.
Vamos ver o som dele. Aí pode juntar os dois. Os dois são bem diferentes. Depois vamos cortar, porque não precisa. Eles tiram as fotos nossas agora aí.